Pessoal, estamos começando mais um podcast, tá na ata. Hoje o tema abordado é crime de stalking em condomínios. Os apresentadores sou eu, Wagner Lemos, responsável pela toda a síndica profissional, e a doutora Graziele Ladeia. Vou falar um pouco sobre a Graziela. Doutora Graziele Ladeia, ela é advogada especialista em direito condominial, com ampla atuação no mercado jurídico. Doutora Graziele se dedica a orientar síndicos e condomínios em temas legais e estratégicos, sempre com clareza e ética, garantindo que todos entendam os aspectos jurídicos envolvidos na gestão condominial. Ela é sócia da Raiva Gestão Condominial e responsável pela Ladeia Advocacia, correto? Correto, é isso mesmo, Wagner. Vamos lá. Pessoal, agora nós temos hoje os nossos convidados, que é a doutora Dandara Viana de Souza e o doutor Tiago Nascimento. Vou falar um pouco sobre a Dandara. A Dandara ela tem 26 anos, ela é psicóloga formada na UniBH e atua com atendimentos clínicos. Nesse ano, a Dandara se dedica também ao mestrado de psicologia pelo FMG. Além da prática profissional, é uma entusiasta do universo True Crime, correta a pronúncia? True Crime. E observar os aspectos psicológicos por trás das histórias reais. Agora nós vamos apresentar o Dr. Tiago Nascimento. Você prefere que chame de Tiago Nascimento ou Damasceno? Damasceno. Do Tiago Damasceno. O Tiago Damasceno, ele é bacharelado em Direito pela PUC Minas, com especialização em Advocacia Criminal pela Escola Superior de Advocacia da OAB Minas Gerais e atua com Direito Penal desde 2013. Muito obrigado. Em todas as etapas da ação penal. Hoje ele é sócio e fundador da Damasceno Penido Advocacia Criminal e Consultora Jurídica, correto? Correto, bom dia, muito obrigado pelo convite. Tiago, sobre o crime stalking em condomínios, né? Como que você pode abordar isso pra gente de uma forma mais leve, mais simplista, para que o nosso ouvinte entenda de uma maneira mais clara? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o convite. Prazer é todo nosso. Vida longa ao podcast. Muito prazer em te conhecer, Prazer Dandara. é meu, Thiago. Prazer em te conhecer, Wagner. O crime de stalking significa o quê? O que quer dizer o tipo penal? Perseguir alguém de forma reiterada. Isso acontece muitas vezes no condomínio. E eu tenho certeza que o Wagner tem muito conhecimento disso. A doutora Graziela também, porque atua, né, com condomínios, tem essa prática, né? E eu também, na parte criminal, também tenho um pouco de experiência nisso, mas com certeza vão saber falar mais dessa prática dentro dos condomínios. Doutora Graziele, como que é esse crime de stalking nos condomínios, você que respira condomínio 24 horas? Como que chega essas demandas para você? É um assunto que é discutido em assembleias, que é reincidente no seu escritório? Como que é isso no mercado condominial? Sim, reincidente aos montes, né? Volta e meia começa com um print. Eu recebo print de algum síndico, eu faço muita assessoria de síndico profissional, e vem um print para mim de algum grupo que foi aberto num condomínio para tratar de questões que eles não têm coragem, muitas vezes, de tratar nas assembleias. Então, um grupinho, né, se une para falar mal do síndico. E acontece demais em grupos de condomínio, né? Prática mesmo, recentíssima. Semana passada eu tive que notificar a administradora de um grupo desse, né? Que, insatisfeita com algumas questões das quais ela não sabia exatamente do que se tratava, né? Porque uma análise mais detida das contas do síndico já demonstraria para ela que o que ela estava fazendo ou incitando os moradores a fazerem era mentira. Então ela fez um grupo de condomínio para incitar os moradores a fazerem boletim de ocorrência por irregularidade do síndico, sendo que as contas dele estavam completamente aprovadas, não havia irregularidade. Então a gente teve que notificar por quê. O síndico queria que eu começasse a movimentar uma ação. Entretanto, em larga escala, aquelas críticas naquele grupo ou aquela mentira ia chegar, inclusive, em outros clientes daquele síndico. Então, a gente precisou notificar a moradora para se retratar e também impedir que ela continuasse daquela forma, assim, reiterada. E já era uma coisa, assim, tão grotesca, que ela movimentava o grupo ao ponto das pessoas que estavam com ela repreendê-la no grupo, de tanto que ela estava fazendo. Então, a pergunta que se faz mesmo o síndico não estando, né, no grupo, já tá configurado o crime de stalking, né? Posso até pontuar uma coisa? Pode.
acho que pra mim, que não sou do universo da advocacia, né? Isso fica até um pouco confuso de saber onde que eu posso considerar que isso é um crime de stalking, onde eu posso considerar isso como um cyberbullying, como um cyberstalking, e parece que vai tendo outros crimes que vão acontecendo junto ou dentro do pacote do stalking. Perfeito. O crime de stalking, ele pode acontecer tanto de forma fisicamente ou no mundo virtual, que hoje é mais comum que aconteça no mundo virtual, a gente vai chamar de cyberstalking. Respondendo a sua pergunta a respeito do grupo, inclusive isso é uma causa de incidência no aumento da pena. Exatamente. Então não é necessário que o síndico esteja naquele grupo. A partir daquele momento que ele percebe, que ele recebe os prints, de que de forma reiterada ele está sendo perseguido ali pelo grupinho do contra. Geralmente é o grupinho que ele chama do contra, que não está ali de acordo com aquele síndico, mas também não tem coragem de pegar o papel de síndico, né? Ele tá ali geralmente para poder reclamar de todo e qualquer trabalho que o síndico esteja exercendo ali no condomínio. Então ele não precisa estar lá. Se ele tiver as provas, as testemunhas que vão estar naquele grupo, é o suficiente para ele pedir as providências cabíveis em relação a esse crime. Correto. Tiago e doutora Graziella, eu estava estudando sobre esse assunto e eu verifiquei que o administrador do grupo, ele pode ser corresponsável nesse crime de stalking, né? Porque a partir do momento que ele permita que alguém do grupo, né, faça uma acusação, uma injúria ou o próprio stalking em si, ele também pode responder? É isso? Pode, perfeito. Como administrador do grupo, ele tem a responsabilidade naquele grupo que ele está literalmente nos assuntos daquele grupo. O que ele deixa vincular no grupo. Exato. Então, assim, precisa ter regras daquele grupo. Então, a partir do momento que começa a ter ofensas, perseguição em relação a alguém, o administrador precisa tomar uma medida. E qual é a medida? É falar sobre as regras do grupo e não obedeceu aquelas regras ali, fazer a remoção dele e notificá-lo. Quase que como um cúmplice, né? Ele fica. Se ele permite que as ofensas continuem acontecendo, a perseguição continue acontecendo ali naquele grupo, eu entendo que ele esteja ali também praticando aquele crime, porque ele, como administrador, ele deveria proibir aquela prática, né? Então, assim, administrador de grupo de WhatsApp precisa ter muito cuidado, porque precisam ter regras, e as regras precisam ser respeitadas, porque senão passa a ser até um crime o que está acontecendo ali dentro. É muito comum ter difamação, calúnia, injúria, perseguição, né? A gente fala stalking, mas é perseguição, né? Vem do verbo to stalk, mas é perseguição. E eu gostaria de entrar agora na parte, né, especificamente da Dandara, porque é um crime que ele nasceu, né, ele nasceu para proteger a parte física e psicológica de quem sofre o crime. Exatamente. Quais são as consequências de uma pessoa que é perseguida? Nossa, a gente entra então num campo aí muito, muito amplo. Porque eu posso ter desde consequências psicológicas graves, mas que ainda não são transtornos mentais. Então eu posso ter dificuldade de socialização, eu posso ficar um pouco mais retraído, eu posso não, né? É uma das condicionais. O sentimento de medo, de angústia, de hipervigilância, mas isso não necessariamente se desdobrar para um transtorno mental, mas isso também pode acontecer em casos até mais graves. Então, a pessoa vítima pode desenvolver depressão, ansiedade, ela pode desenvolver, inclusive, transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, que aí é um quadro bem, bem grave, entre outras coisas, né? Então essa pessoa fica extremamente vulnerável, ela fica com um sentimento de exposição muito grande, com muito medo, e aí a gente tem vários desdobramentos disso, né? Então essa pessoa pode sim desenvolver um transtorno mental mesmo, ou seja, um diagnóstico psicológico, ou não, mas isso, se ela não desenvolve um transtorno mental, isso não quer dizer que essa pessoa não esteja em sofrimento psicológico. Porque o sofrimento psicológico, ele é muito amplo, né? Perfeito. Até quero complementar sua resposta fazendo uma pergunta. A pessoa que está praticando o crime de stalking, ela sabe que ela tem uma patologia, ela sabe que está praticando esse crime? Essa é uma pergunta muito boa. E na psicologia, a gente tem uma brincadeira de que tudo depende.
E, de fato, no direito tudo também. depende. No direito também. É Tudo isso, então. depende. Então a gente tá no mesmo Depende. campo. Porque depende muito. É possível que essa pessoa tenha algum nível de consciência do que ela está fazendo, porque é possível que essa pessoa não tenha um transtorno mental. Né? Não tenha um desvio psicológico, ou que ela não esteja, por exemplo, com uso de substâncias ilícitas ou sobre o uso de álcool. Isso também acontece, né? Pessoas que que acabam cometendo esse crime porque estão abusando de substâncias. Mas, no geral, não é esse o quadro, né? Então, a pessoa pode sim ter uma certa consciência de que os comportamentos dela são prejudiciais. Eles podem, inclusive, ser intencionais, mas aí a gente entra numa outra questão que é o perfil dessa pessoa, que eu vou chamar de agressor, ok? Uhum. O perfil desse agressor. Existem algumas tipificações desses agressores para psicologia, digamos assim. E um desses perfis, inclusive, que é um perfil até inicial, se a gente pudesse pontuar, é uma pessoa que, em algum momento, ela se sentiu lesada pela vítima. Então, existiu uma situação anterior que esse agressor se sentiu ali, talvez desconfortável, ou injustiçado, ou exposto, ou... eu acho que injustiçado, se a gente tá falando de condomínios, eu acho que injustiçado vai ser o que mais vai pegar aqui, né? Talvez por uma multa ou alguma questão administrativa. E aí, ele se sente injustiçado nessa primeira situação, e ele começa a achar que tem algum direito de justiça, de vingança, e aí começa as pequenas coisas do stalking. Então, uma calúnia, uma difamação, uma mentira, aí cria um grupo, aí depois ele já tá mandando e-mail pra essa pessoa, já tá fazendo ligação, já tá vendo os horários que essa pessoa sai de casa, que ela entra em casa. Ele tem consciência do que ele está fazendo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele acha que a vítima é ele. Não que ele está sendo eu inversão acho de isso, papel, né? é a inversão, inverte o exatamente. papel. E isso Exatamente. existe, de fato, assim. Então, é muito amplo quando a gente fala dessa forma. Para responder a pergunta de um jeito mais objetivo, pode ser que sim, pode ser que não. Vá do caso a caso. Mas é uma linha muito tênue, né? Se a gente for pensar entre a cobrança e o crime de stalking, vamos dizer assim. Até porque o síndico ele tem que fazer prestação de contas, Uma mas até gestão que eficaz, ponto né, a exato. pessoa pode cobrar. Pois é, mas aí nós temos os canais ali, né? O que eu ia falar, tudo depende da forma que se cobra, né? Existem canais oficiais, né? Normalmente tem um aplicativo que a administradora de condomínio oferece. Então, assim, tem os meios legais e oficiais para isso, né? Acho que essa linha aí, ela passa por um outro campo quando eu tô vigiando o síndico no elevador, por exemplo. Então eu espero, vejo ele na cama, ele está no elevador, então eu vou lá na cama dele reclamar uma coisa meia-noite que ele já tinha reclamado pela manhã. Sim. Então, assim, é ultrapassar os limites aceitáveis, e o que tem ocorrido frequentemente, né? Eu tenho um grupo de amigos, síndicos profissionais, e assim, gente, infelizmente, não sei se chega a você esse tipo de cliente, mas assim, a saúde mental dos síndicos estão assim... Abaladas, né? Muito abaladas. Você vê amigos meus indo para até... psicólogo, ia para terapia e para psiquiatra em casos mais graves, porque normalmente essas pessoas que cometem esse tipo de crime, elas normalmente ficam impunes. Por quê? Mas não porque... normalmente porque a vítima que foi agredida, que foi caluniada, ela não procura seus direitos. E na verdade, ela, na maioria dos casos, assim, que a gente pode... Eu vou pontuar pra mim, né? Assim, que eu vejo, essa pessoa vai chegar, talvez, no meu caso, na terapia ou no psiquiatra, sem saber que o que ela tá sofrendo é um crime. Justamente. Então, ela vai perceber os sintomas psicológicos, ela vai perceber um medo muito diferente e tudo isso. Dandara, mas aí a gente entra numa outra questão. Se ela não está sabendo que ela está sendo vítima de stalking, calúnia, difamação, aí no universo condominial, ela não está sendo bem assessorada. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre falo que síndicos profissionais, ou síndico morador, ou síndico orgânico, como que a gente chama, é imprescindível que você tenha uma assessoria jurídica para essas questões e outras tantas do cotidiano, porque as pessoas acham que o advogado, a assessoria do advogado dentro do condomínio
é só para assessorar uma assembleia, é só para fazer cobrança ou quando existe um crime em si. Perfeito. Até quero chamar atenção para esse ponto, porque a Dandara nos trouxe aqui que às vezes a pessoa chega lá para a sessão de terapia e nem sabe que está sendo vítima ali de um crime. Quando que o crime vai se consumar? De forma reiterada, e a pessoa começa a perder ali a sua liberdade individual. Por exemplo, trazendo um exemplo do condomínio, o síndico começa a ser perseguido com um vizinho que não está satisfeito ali com a gestão dele. O porteiro se apaixonou por uma moradora, ou outra funcionária, né? Ou outra funcionária, tem todos os dados ali daquela pessoa, começa a enviar presentes, começa a enviar mensagens, e-mails, ligações. Então, o crime nesse momento ali no condomínio ele já vai se consumar. Então, assim, a partir do momento que a pessoa começa a ter ali a sua privacidade violada, a sua intimidade violada, seu ir e vir violado, o crime está consumado. A orientação, a vantagem de se ter um síndico, né, por fora, esqueci o nome profissional, essa assessoria vai ser muito melhor. Porque às vezes aquela pessoa que está fazendo o papel de síndico ali naquele prédio, está fazendo porque tem que cobrir um buraco. Sim. Então, a importância de ter um síndico profissional é exatamente saber orientar sobre todas as condutas, todas as coisas que acontecem ali dentro daquele condomínio. Então, assim, e falando mais sobre isso, a gente precisa pensar em práticas, em soluções para poder ter ações dentro do condomínio para poder prevenir esse tipo de crime lá dentro. Sim. Doutora Graziele, eu sei que, né, mais uma vez, respira condomínio. Qual que, então, seria o limite entre a cobrança e a perseguição? Que aí é bom que a gente deixe isso para quem está assistindo de uma forma mais clara e objetiva para eles conseguirem identificar quando eu estou sendo cobrado e quando eu estou sendo perseguido. Tá. Qual que é esse limite? Sim. Sempre que acontece um caso, ou quando eu sou consultada, né, eu disse que geralmente chega com um print, né? A gente pede o caso concreto e assim, quando que isso começou e de que forma começou? Porque como a Dandara falou, a pessoa se sente injustiçada por ter recebido uma notificação ou uma multa. E geralmente o síndico está correto na aplicação porque ele tem que fazer isso, ele é o gestor, enfim. A legislação dele, né? é o trabalho dele. A legislação, inclusive, civil, impõe que ele resolva as questões condomínias e obedeça às decisões assembleares, bem como convenção e regimento. Então, ele está ali para colocar ordem. E nós estamos hoje numa sociedade que tem um problema um pouco sério com questão de ordem. Então, eu sempre pergunto quando que isso começou, qual é o seu histórico com esse morador. E geralmente é um morador que recebeu uma notificação. Então, vamos lá. Você passou a notificação e em seguida, o que veio? Começaram a vir as cobranças. Ele começou a mandar e-mail querendo as prestações de contas, ele me encontrava no condomínio, estava sempre me cobrando por algo que, você me notificou, mas olha aquilo dali, olha, tá vendo? Você já notificou fulano de tal? Você já fez isso? Ou seja, ele começa a perseguir o síndico por uma questão anterior. Não é simplesmente porque ele gostaria de saber se o condomínio está em ordem, ou que ele está insatisfeito com alguma coisa, alguma prática que o síndico tem feito da sua gestão, porque como gerir o condomínio, isso faz parte de cada um que é eleito, né? Óbvio que tudo dentro dos parâmetros legais. Entretanto, os casos que eu tenho sempre, não tem nenhum assim que começou de forma aleatória. É por uma notificação que é dada, é algo do tipo. Ou por alguém, e aí tem sido muito comum também, a pessoa que quer o lugar do síndico. Então, é um morador, né? Você como síndico sabe disso. O morador que quer o lugar do síndico, ele começa a encontrar meios de fazer cobranças reiteradas, injustas, e aí, nesse caso, a gente precisa não analisar tão somente a questão da reiteração, mas qual a intenção? Eu tenho um síndico profissional que eu faço assessoria, e ele me ligou assim, e nitidamente na voz dele, ele já estava, aquela pessoa abalada psicologicamente. Ele falou, doutora Graziela, nós estamos no dia tal do mês e em 30 dias ele tinha recebido 27 e-mails dessa condômino. Já era uma senhora. Só que ele falou, todas as vezes que... E ela faz parte do corpo diretivo, ela é conselheira fiscal. E todas as vezes que eu recebo uma mensagem dela, eu já tô começando a ter
crise de ansiedade, ele diz. Porque as cobranças, inclusive, ela cobra algo que ela não dá tempo pro síndico responder e muito menos executar. Talvez seja até algo que é pro síndico executar e é justo aquela cobrança, mas ela não dá tempo para isso. Então, de fato, essas reiterações e a forma como é praticado deixa de ser uma simples cobrança de condômino para a prática do crime de stalking. Então, é necessário, sim, como você falou, uma assessoria para te dizer, olha, nesse caso aqui, vamos esperar ficar um pouco mais reiterado. Aconteceu 1, 2, 3 vezes, dependendo do espaço de tempo. Agora, desse síndico, em 30 dias, ele receber 27 e-mails dessa condômina, é óbvio que isso não era normal. E aí eu vou... querer complementar a sua pergunta, fazendo uma pergunta para Dandara, porque qual é o momento de se buscar ajuda psicológica? É quando já tá tendo a crise de ansiedade? Quando que ele percebe que isso... não, né? Quando que ele percebe, por exemplo, a pessoa que está sofrendo crime, quando que ele percebe que ele precisa de ajuda psicológica? Eu acho que o momento ideal para se procurar ajuda é antes de chegar a esse extremo, porque a crise de ansiedade, para quem já sentiu um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, ela é devastadora, ela é horrível, é uma sensação muito ruim. Como se estivesse num AVC. Como se estivesse morrendo. Mas o corpo dá sinais antes, Dandara, de uma crise de ansiedade? O corpo dá sinais antes de uma crise de ansiedade. Mas antes de chegar na crise de ansiedade, vamos pensar antes disso, quando é o momento de se buscar ajuda psicológica? Eu acho que a partir do momento que você começa a sentir medo de ações legítimas, eu acho que aí você precisa procurar ajuda. Isso pode acontecer com 1 semana que a pessoa está te perturbando. Isso pode acontecer daqui a, 3 meses que a pessoa está ali. Porque isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter O elemento é subjetivo, vai da pessoa. A partir do momento que ela começa a se sentir ameaçada, com medo, receosa, ela já não sai de casa. Porque inclusive existe uma diferenciação vou chamar de novo de agressor, que são condutas diferentes. Uma é uma conduta intrínseca de causar medo. Então, o objetivo dele é fazer com que essa vítima tenha puramente medo. E existe uma outra conduta que é extrínseca de não só gerar medo, como fazer coisas que de fato são amedrontadoras. Então, reais, né? Reais. Então, eu posso ameaçar com violência, eu posso ser violento, e aí a minha conduta não é necessariamente causar medo, é de fato agredir aquela pessoa. Uhum. Mas nos 2 cenários, o sentimento inicial dessa pessoa vai ser medo. O sentimento da ansiedade é medo. Ansiedade é uma evolução do medo? Podemos dizer que ela é uma evolução do medo. Não, ela nesse caso concreto... Nesse caso concreto que eu falei, ele era um síndico iniciante. Então, você imagina o medo de perder a sindicatura. Sim. Ele está iniciando no mercado, ele estava desenvolvendo um trabalho que ele estava achando que era bom, e eu deixei bem claro para ele, olha, não se deixa abalar por isso. O que você vai fazer é começar a responder, óbvio, dentro do seu tempo, só que todas as vezes que você receber a mensagem dela, você tem que cuidar também do seu emocional. Eu acho... Desculpa. Pode falar. Precisa avaliar também se aqueles 27 e-mails... 27 e-mails em 30 dias. 27 e-mails que foram recebidos, se eram a mesma cobrança ou se eram cobranças diversas. Sim. Porque se Isso são as mesmas cobranças, o crime está configurado. Já tá configurado. É só ele pegar esses e-mails, fazer a impressão deles, fazer fora o WhatsApp, fora os áudios e as mensagens de WhatsApp. Juntar essas provas e realmente se dirigir ali até a delegacia. Agora, você falou de a pessoa se sente ameaçada, mas tem muito crime de stalking velado de amor, de paixão. Aham. Tem até uma música que chama... Até anotei o nome dela aqui pra trazer pra vocês, que chama Every Breath You Take, do The Police. Ela fala exatamente o seguinte: cada movimento que você fizer, cada compromisso que você quebrar, cada passo que você der, eu vou estar te observando. É a série U. Você assistiu? Essa é a música, Já ouvi falar dessa série. Mas a série U é exatamente isso. Exatamente isso. Mas mesmo nessas situações em que existe um desejo romântico, ou pelo menos uma figura inicial disso, a pessoa vítima vai chegar um momento que o sentimento dela vai ser virar medo. É porque começa com um galanteio e depois fala, opa, eu tentei parar essa conduta e a conduta dele não... Isso quando a pessoa se identifica, porque eu conversei bem recentemente com uma mulher e ela me contando que ela colocou
alongamento, e aí ela estava falando da queda de cabelo, porque tem 3 anos que está sendo investigado esse crime, e ela me mostrou no WhatsApp dela 277 telefones bloqueados. Então ela disse, e o pior de tudo é não saber quem está praticando o crime. E ela chegou aí Porque até ela uma não, delegacia. já está em investigação assim, de forma... iniciou com conhecidos, né? Quem que você imagina, né? Ela estava me contando como que começou a investigação. Só que, diferentemente, né, do caso do condomínio, que geralmente se sabe muito bem quem praticou, existem questões mesmo, né? A prática do crime, quando a pessoa não sabe nem quem praticou. Ou seja, ela pode sair na rua e achar que vai ser morta a qualquer momento. Imagina o medo dessa Eu pessoa. acredito que possa ser até uma pessoa muito próxima dela, tá? 277 números bloqueados, porque a pessoa não cansava de mudar de número e persegui-la. Pode acontecer de todas as formas. O perfil desse agressor, ele é muito diverso. Então, existe essas pessoas que não se conhecem, não têm relação nenhuma, mas te vi na rua e aí começam a te perseguir mesmo. E existem, na verdade, no Brasil, o que é mais comum no crime de stalking são em relações amorosas, em parceiros. E, geralmente, a mulher é a vítima e o homem é o agressor. E aí são pessoas mais próximas. Até existe uma correlação do nível do prejuízo psicológico que pode causar se a pessoa é conhecida ou desconhecida. E tende a ser mais prejudicial se a pessoa for conhecida. Mas também existem os casos das pessoas completamente desconhecidas, né? Mas eu imagino pela configuração que no crime, pensando nos condomínios, essa pessoa vai acabar sabendo quem é. Assim. Claro que sabe. E muitas vezes ela faz questão justamente por isso. Ela quer intimidar. Ela quer intimidar. A questão dela é intimidar o síndico, né? Ela quer desestruturar psicologicamente, mostrar que ele é incapaz, ameaçar, pra ver se ele erra. E aí essa pessoa... Porque é muito comum isso acontecer com clientes, justamente da pessoa começar com palavras tipo, a gente vai te destituir, você vai sair, a gente vai ajuizar uma ação contra você, eles ameaçam com ação. O abaixo-assinado. O tão conhecido abaixo-assinado, né? E aí é quando eu falo pro síndico, olha, vamos analisar com calma isso, porque ameaças são ameaças. E dentro de um caso concreto, a gente precisa saber justamente para fazer a pessoa responder. Sim. Eu não sou a favor do deixa pra lá. Depois ele para. Não sou a favor. Não vai parar. A pessoa não vai parar, vai piorar. E outra, isso precisa ser pedagógico para outros moradores, para entender que ali tem uma assessoria, o síndico ali está muito bem equipado de informações, de assessoria, para evitar que aquilo aconteça. Ô, Dandara, eu sempre falo com meus amigos síndicos profissionais, e até mesmo síndico morador, né? Que a terapia nossa tem que estar em dia. Né? É bom. De verdade, né? É porque você precisa estar preparado psicologicamente para essas questões do dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo que até aconteceu comigo, e eu sou síndico de um condomínio, ele é muito arborizado, então assim, eu tenho um cuidado de fazer uma pesquisa no solo. Então eu contratei uma empresa que a gente foi rodear o condomínio para ver se as raízes não estavam atrapalhando a tubulação, obstruindo, coisa desse tipo. A própria estrutura do prédio. A própria estrutura do prédio, que são árvores, inclusive umas centenárias e catalogadas. Até porque então, assim, hora nenhuma eu disse que eu ia arrancar a árvore. Estava só fazendo uma vistoria, uma fiscalização. Me vem uma condemônia, que é a junção de condômina com condemônia. Condemônia. Na janela, e eu vi ela lá. Mas eu estava fazendo meu trabalho, não interessava pra ela, enfim. Pronto. 3 dias depois, um abaixo-assinado com mais de 90% do condomínio contra mim. Aí, de imediato, a doutora Gazela, ela dá o apoio jurídico neste condomínio. De imediato, eu recebi em mãos, né? Só que, por azar deles, quem confabulou isso ajuntou outros documentos que ninguém do abaixo-assinado sabia. Então, assim, foi uma série de erros e de uma coisa que eu não fiz, né? É o que eu falo. Se você não tiver com o psicológico em dia, preparado para essas adversidades, você vai se sentir acuado ou você vai para frente. Sim. Né? Então, de imediato, liguei para a doutora Grisele, mandei todo o documento, notifiquei extrajudicialmente todos os envolvidos. Primeiro, porque eu não estava cometendo nenhum tipo de crime, eu estava zelando pelo patrimônio deles, né? Então, foi uma injúria,
Foi uma injúria? O que mais foi tipificado naquela judicial? Na verdade, a gente fez algo prévio, né? Para evitar que outros crimes fossem cometidos. Então, como você estava sendo difamado, né? O síndico vai cortar a árvore do condomínio, enfim, não tá agindo dentro da legalidade. E aí praticando algum crime. Tá praticando, porque aí ele não tá agindo conforme legislação. E aí a gente evitou que outros crimes, inclusive, fossem praticados, né? Aí quando eles receberam essa notificação extrajudicial, a coisa mudou de figura. Desceu, pediu desculpa, sabe? Uma senhora falou, chorando, Wagner, me desculpa, eu que fui abaixo-assinado, que me contaram dessa forma. Então, assim, eu sou síndico desse condomínio ainda, né? É um dos meus melhores condomínios, inclusive. Não tenho mais perseguição, mas talvez, se eu não tivesse com o meu psicológico ok, como que eu teria reagido? E agido corretamente também, né? Você uma assessoria jurídica adequada. Você evitou que agora, eu tenho um conjunto de coisas, tá vendo? É o psicológico que tem que estar ok. Você tem que ter uma assessoria jurídica. Eu falo isso, já falei isso em outros podcasts, da importância da assessoria jurídica para resguardar você como CNPJ, você como CPF e o condomínio em si. Então, é uma série de fatores que tem que ser levado à frente, sim. Eu poderia me acuar. Nossa, e a desculpa. A segurança psicológica de que o seu trabalho estava sendo feito da maneira correta. E que aquilo que estavam alegando era injusto. Então você precisa ter isso como respaldo para conseguir procurar ajuda, para não ficar amedrontados, Justamente. né? Porque não tem nada contra você naquela situação. Mas são essas condutas que eu pontuei antes, que são aquelas condutas que procuram colocar medo, que é o que acho que você tinha comentado de algum caso assim, dos e-mails, dos 27 e-mails. Essa pessoa não está sendo ameaçada com alguma coisa grave. Essa senhora idosa não vai fazer nada contra essa pessoa gravemente, mas o objetivo dela é gerar um medo, uma insegurança, um constrangimento. É um dano, né? Pode configurar, inclusive, um dano moral, tá? Sim. Podendo ser ajuizado uma ação para poder pleitear o dano moral por causa do crime ali que está sendo cometido. Agora, pegando o exemplo que você trouxe aí, que é do estudo do solo, eu até tenho uma orientação no seguinte sentido de que o condômino, né, fica lá te mandando uma mensagem, 2, 3, chamar ele para uma conversa com alguém, geralmente com o subsíndico, que se tiver um conselheiro lá que foi eleito, para poder conversar com ele, entender qual que é a insatisfação dele. Tiago, aí que mora o problema. Essas pessoas são figurinhas carimbadas, ninguém quer contato com elas e elas não querem ser escutadas. Elas querem fazer o burburinho, elas querem causar o tumulto e o transtorno. Elas não querem uma solução, não. Elas querem criar mais. Elas querem perseguir mesmo. Elas querem perseguir. Por isso que a assessoria jurídica tem que andar afinado com o síndico. Passou do aceitável, dos limites, é notificação, é processo, é o que tem que ser feito. E é por isso que eu perguntei do histórico. Quando eles me consultam sobre uma questão, né, nesse sentido, eu pergunto qual é o seu histórico com esse condômino. O que anteriormente... o que aconteceu? Aconteceu anteriormente. Não aconteceu nada, ele só começou as cobranças. Geralmente é porque a pessoa quer o lugar do síndico. E aí a gente tem que analisar, de fato, esse caso que eu dei, o exemplo que eu notifiquei na semana passada, a condômina, inclusive nesse mesmo grupo tem lá os prints que eu recebi dela colocando a proposta dela como moradora. Porque eu tenho uma proposta de fazer melhor do que ele, então a perseguição iniciou porque ela gostaria de ter o cargo que ele estava tendo. Mas nesse caso aí, ela poderia convocar uma assembleia se tiver um quarto de moradores, é isso? Se houvesse irregularidade, né? O que não era o caso. Se houvesse irregularidade. Aguardasse a eleição, aguardasse o tempo, né? Sim, com certeza, da Assembleia Ordinária. E aí é uma forma limpa de se fazer. Agora, dentro de condomínio, foi o que o Wagner falou. Eu tenho sido consultada demais por essa razão. Até porque as pessoas acham que ter um telefone na mão, ela pode tudo. Ela tem uma força
que ela, na verdade, não tem. Então, ela pode mandar mensagem a hora que ela quiser, ela pode fazer a cobrança que ela quiser, ela pode brigar, ela manda áudio e muitas vezes com palavras de ofensas, assim, que ela pensa que aquilo não vai chegar a uma responsabilização. Então, é necessário, sim, que uma notificação seja enviada. E quando a gente manda uma notificação, é justamente para evitar uma ação, porque às vezes uma ação judicial é prejudicial para toda a coletividade. Desgastam todos, né? Desgasta todo um condomínio. Então, a gente faz a notificação para ela entender que a conduta dela está sendo observada e que se ela não parar, e outra, se retratar, que ela precisa voltar lá atrás. Ela, nesse caso concreto, por exemplo, ela disse que o síndico estava cometendo ilegalidades e também a empresa dele estava cometendo ilegalidades. Então, a nossa solicitação foi para que ela se retratasse para evitar justamente uma queixa-crime. E precisa educar também esses agressores, porque o crime de stalking, ele é configurado penalmente, vocês sabem e podem falar disso melhor do que eu, recentemente, não é uma coisa tão... Ele é de 2021, né? Pois é. Então, assim, apesar de ele já estar previsto em outras legislações do Reino Unido, Estados Unidos, aqui no Brasil ela é muito recente. Muito recente. Antes era uma contravenção penal. Como deveria, eu acho que, na verdade, ele nem é divulgado, porque quando eu fui falar sobre o podcast no meu Instagram, uma amiga perguntou, isso é crime? Eu falei, é crime. Você precisa ficar atenta, porque você pode estar sofrendo esse tipo penal aí contra você, e você não está percebendo. E é importante educar também essa pessoa que é um possível perseguidor. Sim. Pra saber que ela vai ser penalizada por isso, que ela vai ser responsabilizada por isso. Ela precisa. E essa pessoa também é uma pessoa, né? Que talvez esteja sofrendo com outras questões que precisam também de intervenções. Intervenções, às vezes, jurídicas, intervenções, às vezes, psicológicas, ou outros tipos de intervenções. Mas ela precisa ser educada, né? Educada de que aquilo é um crime. Você até me fez lembrar de um exemplo. Eu vi numa rede social esses dias, um desses influencers postou que ele estava sendo perseguido por uma vizinha, porque ele tinha falado na sua rede social que ele morava num condomínio de pobres. Ele fala isso. Mas a pessoa se sentiu ameaçada, se sentiu ferida, porque ela disse que ela ganhava 10 mil reais e ela não era pobre. Aí a gente vai entrar no conceito de pobre e rico, deixa isso pra lá. Mas ela começou a perseguir esse influencer de forma reiterada, todos os dias mandando mensagem pra ele. Então, assim, se ela não gostou da fala dele, que ela tome as medidas cabíveis, mas que ela não o persiga. Porque a partir do momento que ela começou a perseguir, ele começou a ter problemas de circulação no condomínio, o crime tá configurado. Mas é aquela configuração de sofri uma coisa antes que acho que eu sou a vítima e aí eu acho que eu tenho liberdade para fazer alguma coisa contra. O que foi falado no início, geralmente a vítima acha que ela tá a autora acha que ela tá na razão. Ô Dandara, como a psicologia ela pode ajudar o síndico a ter essa estabilidade emocional para lidar com isso de uma forma mais madura, mais amena, conseguir enfrentar isso? Porque a gente vê que o psicológico de muitos amigos assim, já está tão fragilizado, né, com as porradas do dia a dia, que talvez situações como essa acabam com a carreira da pessoa. Sim. Né? E a gente tem, infelizmente, no Brasil, né, a gente não tem a cultura de uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, porque, infelizmente, coisa de doido, O povo acha que é coisa de doido. Como que a psicologia vai ajudar esses profissionais que estão aí na frente, na linha dessa batalha aí? Então, a sua pergunta é de pessoas que já estão sofrendo com esse crime? Isso. Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque às vezes, né, uma terapia em dia, talvez ele consiga frear esse tipo de situação de imediato. Ou perceber, né? Ou perceber. Eu acho que é mais a percepção. Eu acho que é mais a percepção. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia? Não. Não acho que todo mundo deveria fazer terapia, não. Mas eu acho sim que a terapia pode ajudar essas pessoas antes delas entrarem numa situação tão agravante assim. Então, se a pessoa já estiver em terapia, pode ser mais fácil dela perceber, dela ter mais autonomia para o enfrentamento, né? Então, talvez seja mais fácil. Mas vamos pegar uma situação aí onde a pessoa não tem esse suporte ainda, e aí começa a sofrer perseguição, e o que essa pessoa pode fazer e como que a psicologia pode ajudar essa pessoa, né? Vamos criar um cenário, então, de que essa pessoa chegou lá no meu consultório. O que eu efetivamente vou fazer para ajudar essa pessoa?
detalhe, não tô falando de uma pessoa que está com um transtorno mental grave, ok? Então, essa pessoa não tá com uma depressão grave, ela ainda não tá nesse nível, digamos assim. Acho que a primeira coisa que eu vou trabalhar com essa pessoa é coragem, autonomia e confiança, autoconfiança. Porque essa pessoa precisa ter essas ferramentas para conseguir enfrentar esse desafio e esses problemas que estão intervindo em toda a vida dela, né? Então, essa pessoa tendo mais autonomia e autoconfiança, ela consegue, inclusive, barrar alguns comportamentos, ela consegue, inclusive, talvez bloquear essa pessoa de alguns acessos, que é extremamente importante, e fazer esses primeiros passos. E o segundo passo muito importante seria psicoeducar essa pessoa pro crime que ela está sofrendo, colocar ela no lugar de vítima, sabe? Porque aí essa pessoa pode ter a consciência de que ela precisa de uma ajuda jurídica, que ela precisa procurar talvez um advogado, que ela precisa procurar meios legais de enfrentar aquela situação, porque aí só ela sozinha, com esses mecanismos de defesa, não vai ser suficiente, ela não vai conseguir barrar essa pessoa. Então, ela precisa desse outro suporte, né? Agora, para uma pessoa que já desenvolveu algum transtorno mental, o tratamento ele vai passar por essas coisas também, mas ele tem nuances diferentes de cada caso para cada um dos diagnósticos, digamos assim. Inclusive com a ajuda medicamentosa, que aí é outra área, né? Que é a medicina, psiquiatria, mas que é muito importante também, porque pode chegar num nível, por exemplo, vamos pegar um caso de depressão mesmo, assim, depressão clássica, que essa pessoa vai ficar tão angustiada e provavelmente ela fica ansiosa também, e aí ela começa a não sair de casa mais, ela já não quer cumprir as tarefas. As agendas, as né? agendas, as tarefas. Pois é. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, fechada, com medo. E aí ela já não sai da casa dela. E aí ela começa a desenvolver esses sintomas clássicos, por exemplo, de uma depressão. Isso, em casos muito graves, pode evoluir, inclusive, para o estresse pós-traumático, porque a gente pode sim considerar algumas situações do stalking como um trauma, dependendo daquilo que acontecer e principalmente dependendo de como que a pessoa que está sofrendo vai internalizar aquela situação. Então, às vezes, não é uma situação grave para mim, mas pode ser uma situação muito grave para o Tiago e pode se considerar um trauma. E aí, no estresse pós-traumático, a gente tem uma série de outros fatores que pode prejudicar. Então, se a pessoa desenvolveu algum tipo de transtorno mental, vai ter especificidades e pontualidades do tratamento para aquele transtorno, inclusive com medicamentos. Se não chegou a esse nível ainda, a gente tem que fazer esse processo anterior de autoconfiança, de estimular práticas legais, de psicoeducar, de dar autonomia e coragem para essa pessoa, para que ela consiga enfrentar com recursos dela aquela situação. Você até me fez lembrar um exemplo. Chegou até o meu escritório um caso que eram 2 psicólogos. Teve em São Paulo um congresso. Um dos psicólogos fez a palestra e um dos que foi assistir, quando retornou aqui para Belo Horizonte, começou a perseguir. Então, assim, mesmo você com a terapia em dia, com todos os processos em dia, você ainda pode ser vítima desse crime. Tanto é... E te abalar também, né? E te abalar. Sim. Tanto é que a pessoa que palestrou em São Paulo não conseguiu mais sair de casa. Aí ela teve que ajuizar uma representação, fazer o boletim de ocorrência. Eu vou falar disso daqui a pouco, qual que é o procedimento adequado para as medidas cabíveis. Pedir uma medida cautelar de afastamento, porque a pessoa começou a mandar presentes, e-mails, mensagens, aparecer na porta. Então, assim, virou uma... Acho que ninguém tá livre. Nem de ser mesmo vítima e, às vezes, nem de ser o agressor. Exatamente. Né? Que é difícil fazer essa diferenciação em alguns casos, né? Até porque a pessoa pode se ver como vítima. Exato. E ali era uma paixão. Ali, existe, na verdade... Um se apaixonou pelo outro e começou a perseguição. Na verdade, é muito comum crime de stalking também em psicólogos e médicos, hein? Se você for psicólogo ou médico, fique atento. Doutora Graziele, a gente... Todo esse dano, né? Esse crime de stalking, ele vai ter consequências no condomínio. A coletividade sempre sofre. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo quais os malefícios disso na gestão do condomínio todo, porque
a produtividade vai baixar, Sim. o síndico provavelmente ele não vai querer ir no condomínio com regularidade. É o que estava acontecendo com esse síndico, né? Ansioso. Quais os malefícios e como isso vai impactar na gestão dentro do condomínio? A gente sabe que a obrigação do síndico é fazer cumprir as normas do condomínio, enfim, as atas, né? As determinações assembleares. E a partir do momento que o síndico começa a ter medo de aparecer no condomínio, é certo que as manutenções já não estarão mais tão em dia como deveriam estar. Os atendimentos aos moradores, se tem funcionários, esses precisam ser regularmente fiscalizados para ver se tudo está sendo executado a contento. Um síndico abalado psicologicamente, a Dandara acabou de falar, ele quer se isolar, ele quer ficar dentro de casa e um síndico ele precisa aparecer. O síndico tem que, inclusive, lidar com conflitos, né? Quantas vezes eu, como advogada do condomínio, já tive que lidar com conflitos de 2 vizinhos por conta de barulho. Na pandemia isso aconteceu demais. Então, uma pessoa precisando estar em casa trabalhando, a outra criança não podia estudar porque todos ficaram isolados, os conflitos começaram, o síndico precisava ir regularmente no condomínio lidar com esses conflitos. Um síndico abalado psicologicamente, ele nunca vai lidar com conflito. Ele não dá conta de cuidar de uma coletividade. Então, eu sempre deixo isso muito bem claro. Quase impotente, inclusive. Exatamente. Exato. Ela não atende telefone. Esse síndico que eu falei, eu tive um caso concreto desse, de um síndico profissional que perdeu 80% dos seus condomínios nesse período de depressão. E por conta de perseguição. Ele não estava conseguindo lidar com tanta reclamação, com tantos problemas. E isso teve um aumento de casos durante a pandemia, porque as pessoas ficaram dentro de casa. Então, problemas em condomínios eram, assim, extremamente recorrentes. As pessoas não estavam conseguindo lidar com o isolamento. E elas acabavam atacando quem estava mais próximo, quem determina o que pode, eles pensam assim, né? Muito embora seja legislação, convenção e regimento, eles pensam que é o síndico que está limitando. Mas quando chega a notificação assinada pelo síndico, realmente começa, né, a perseguição. Então, o síndico, se ele não estiver psicologicamente bem e com uma assessoria em dia para auxiliar, é óbvio que ele não vai conseguir dar conta de tudo que tem que fazer no condomínio. E existem questões seríssimas. Um condomínio precisa ser de manutenção em elevadores, ele precisa, por exemplo, de saber as correspondências que estão chegando, se estão devidamente sendo entregues, são coisas extremamente importantes para aquelas pessoas ali. E isso pode causar dano financeiro para o condomínio, porque se a portaria, por exemplo, não está trabalhando bem, é certo que as entregas não estarão chegando corretamente aos moradores, porque o síndico não está ali naquela fiscalização, e isso vai trazer danos, né, ações judiciais para o condomínio. E aí é quando eu falo que o crime de stalker, ele precisa ser regulamentado dentro do condomínio, precisa de um projeto dentro do condomínio, de uma conduta que precisa ser desenvolvida dentro do condomínio, para que todos saibam que existe um crime, o síndico pode vir a sofrer e existe consequência. Juridicamente, a gente pode absorver isso num regimento interno, por exemplo? Deve, Wagner. O regimento interno precisa ser atualizado com questões sociais, inclusive. Porque o crime de stalker, ele veio por uma consequência de uma questão tecnológica, de uma questão social, que a sociedade desenvolveu muito rápido essas questões, e o direito acabou, pelo menos, a lei, pelo menos o crime de stalker, ele andou um pouco mais devagar e ele chegou em 2021, né? Mas isso já era praticado de forma reiterada e é claro que os condomínios precisam atualizar os seus regimentos com essas questões sociais, né? A legislação precisa acompanhar, a legislação não é estática e o regimento também não pode ser. E eu me deparo com um condomínio que vem fazer consultoria para alteração de convenção, de regimento. De convenção, eu tô com uma de 1979. Então, como assim? Tipo assim... É proibido até subir cachorro. O que está escrito lá, inclusive, que a publicação do edital tem que ser em jornal, né? Da cidade, né? O jornal de maior circulação na cidade. Tá, qual é o jornal de maior circulação hoje na cidade? Então, é óbvio que esses condomínios precisam se preparar, sim, para esses fenômenos, né, sociais e acompanhar a legislação, inclusive com procedimentos internos de como tratar esse crime, que tem acontecido recorrentemente. Perfeito. Vamos agora, nós já passamos Tô chegando a 1 hora já. Ótimo. Voou, né, o tempo? Voou. Eu queria falar um pouquinho assunto aqui, pra gente não deixar o ouvinte sem a informação. Eu não sei se
Vocês querem que eu fale agora mais tarde, mas como seria a forma legal de se pedir a averiguação? Quais são os passos e como proceder? Perfeito. O primeiro passo é, se você conseguir identificar o agressor, vamos chamar assim, é o caminho ideal. Nós precisamos pensar o seguinte: se é feita a prática por meio de e-mail, precisamos dos prints, por ligações telefônicas, se possível, gravá-las. Pode ser print das chamadas recorrentes, pode ser print das mensagens do WhatsApp, print dos grupos, câmeras de segurança. Aí nas câmeras tem um detalhe que, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser que o síndico não entregue essa filmagem. Então tem que pedir ali a autoridade policial para requerer ali para o síndico que ele forneça aquelas imagens. Nessa parte é interessante que quem está assistindo saiba que normalmente os DVR, eles têm um tempo... 6 meses. Os DVR dos condomínios normalmente têm uma capacidade menor. Então essas imagens, elas expiram. E uma imagem vai... Grava por cima da outra. Então, se você for vítima, né, e precisar dessa imagem, que o síndico ou o responsável legal pelo condomínio, ele não te entregue. Mas que ele já faça... Mas que ele já faça o arquivo, backup, alguma coisa assim, porque vai precisar, porque agora você tem que gerar provas para apresentar essas provas, não é isso? Isso. Eu falei 6 meses porque eu achei que ficava a gravação durante 6 meses. Então, precisa-se desse vídeo para ter uma prova ali, testemunhas, pode ser pessoas que estavam dentro do grupo, para poder se dirigir até a autoridade policial e fazer o boletim de ocorrência. Qual que é o prazo que você tem? 6 meses. Passou de 6 meses, você vai perder o seu direito, não adianta reclamar e chorar. Você tem 6 meses a partir do momento que você toma consciência de que aquela conduta está sendo uma prática criminosa, você tem que se dirigir até uma autoridade policial, fazer um boletim de ocorrência e manifestar o seu desejo de representação. Por quê? É uma ação pública condicionada à representação da vítima. O Ministério Público ele só vai agir com a representação da vítima. Então, em qualquer delegacia, não então qualquer delegacia. Existe, alguns locais vão ter especializadas, tá? Mas se não tiver uma especializada, qualquer delegacia. Então, é necessário reunir esses elementos, levar até a autoridade policial para que ela dê início ali à investigação. E tem um outro caminho também, que você pode contratar um advogado para ele poder, com aqueles documentos que você forneceu, entregar para a autoridade policial por meio de um protocolo e ficar ali insistentemente cobrando que aquele crime seja averiguado para que aquela pessoa seja punida. Porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo o crime, ela já está abalada psicologicamente. Para ela ainda ter que ter essas ideias todas e chegar na delegacia e ficar em cima, o ideal realmente é entregar para um profissional que vai administrar isso, porque e eu acho que é por isso também que tantos crimes de stalking, eles não estão sendo punidos. A pessoa não tem, né, a punição adequada, porque a vítima, por estar já fragilizada, ela não quer mexer naquele assunto. Essa semana eu fiz na segunda-feira eu fiz uma audiência, né, criminal de calúnia e difamação, em que a vítima, uma síndica, ex-síndica, hoje ela não é mais, mas no tempo do crime ela era síndica, ela ficou abalada psicologicamente e facilmente a gente também conseguiria um stalker ali no caso dela, né? Quando ela quis fazer audiência, era virtual, ela quis fazer comigo no escritório. Eu posso fazer com você? Eu falei, pode. Ela, porque eu não tenho estrutura para fazer sozinho da minha casa, ela respondeu. Sim. Eu não tenho estrutura. Então ela foi lá pro escritório, nós fizemos. E quando eu falei, olha, possivelmente a conciliadora vai te perguntar, você vai ter que narrar um pouco. Ela tem certeza que eu tenho, porque ela não queria falar. Ela tava com receio de ver a pessoa na tela, porque ela tinha que o sofrimento. Reviver o sofrimento. E outra coisa, essa pessoa provavelmente está, de alguma forma, ou foi, né, ameaçada. Então, essa pessoa vai ficar constrangida, ela vai ficar com esse medo de sofrer alguma retaliação. E o crime de stalking, ele tem um perfil, pelo menos psicológico, que ele pode demorar muito tempo para que a pessoa, de fato, pare com as perseguições, né? Talvez até ser punida, eu não sei como funciona isso direito. Mas existe, inclusive, algumas estimativas de que se ele passa ali do 4º mês, ele tende a perdurar por anos.
Então essa pessoa pode ficar muito intimidada Porque para as decisões dela. Então, o ideal é a vítima agir rápido. Essa reiteração não precisa de anos, né? Porque fala, Não. a prática reiterada... É um elemento muito tá, subjetivo, então, né? Exatamente. Mas eu imagino que até para a punição dessa pessoa deve demorar algum tempo, né? É. Porque, por exemplo, se essa pessoa tá... Vamos pegar um caso de uma pessoa desconhecida. Até descobrir, conseguir com a lei para pegar IP dessa pessoa Sim. de informações de e-mail, de como que essa pessoa tá chegando até mim, isso demora muito tempo. E essa pessoa provavelmente, em muitos casos, essa pessoa não para por conta disso, né? Por sofrer uma intimação ou algo do tipo. Ela continua com esses comportamentos. Porque pode virar, inclusive, um comportamento um pouco obsessivo ou compulsivo do agressor. A perseguição, ela tem um pouco de obsessão, É, né? A pessoa se sempre tem, a pessoa fica com uma obsessão em relação à outra. Ou por amor, ou porque se acha vítima de uma conduta que o outro praticou. E é muito doloroso para a vítima retomar esses contatos ou encontrar com essa pessoa. Olhar para ela. O que aconteceu com essa muito desafiador. Vira um sofrimento. Ô, gente, essa questão é tão complexa. Eu já sofri stalking, né? Stalking. Normalmente, a pessoa não tem nada contra você. Eu vou te dar um exemplo. Ela tinha contra a antiga síndica. Você herda. Então ela... Não É o contra- cargo, né? É o karma. É o É o carro. karma. Então, assim, ela perseguia a outra. Eu entrei no lugar dela, fui, né, eleito pela Assembleia Geral e tal. Mas a mesma coisa que ela fazia, joga em cima de mim. Aí fica assim, ô Wagner, tá vendo aquilo ali? Aí a síndica fez, e você está fazendo a mesma coisa, ou você não alterou isso. Então, assim... A doença perfil de comportamento também, perfil, né? porque você vê que a doença... é comportamento. E Com assim, certeza é perfil da e pessoa. assim, eu falo que eu já tracei um perfil. Você já identifica imediatamente, você já sabe. Imediatamente. Opa, Eu já sei... Experiência, né? eu já sei como eu vou qual agir. tipo de pessoa que vai fazer. Claro que isso Pode variar. mas o meu eu já tenho traçado, que é a pessoa X... que não trabalha, que é assim. Eu já tenho o meu para tomar um cuidado. Uma coisa que eu tô pensando aqui agora também que pode ser um grande problema para os síndicos é o desenvolvimento de burnout, né? Sim. Porque ele está no local de trabalho dele e aí ele começa a sofrer uma perseguição vinculada ao trabalho e que muitas vezes vai proibir ele ou ameaçar ele de cumprir as tarefas do trabalho. Então acumulam, inclusive, as suas obrigações, né? Porque elas deixam de... Eu perco a vontade, a coragem, a disponibilidade de cumprir com as minhas obrigações. Sim. E, na verdade, assim, as minhas obrigações começam a ser o problema, começa a ser aquilo que me causa o problema. Claro que é a pessoa ali que está por trás das cobranças, né? Mas se eu fizer dessa forma aqui, se eu fizer do jeito A, a pessoa não vai gostar. Se eu fizer do jeito B, essa pessoa não vai gostar. Então eu começo a criar um problema com o meu ambiente de trabalho. Sim. E né? dentro As minhas desse tema que tarefas. você está falando, por exemplo, um síndico, você acha que é necessário ele se afastar daquele condomínio para que o tratamento dele seja eficaz? Porque se ele continuar ali, pode ser que a perseguição Continue. ou relembrar, né, os momentos, é melhor ele se afastar para tratar ou Eu Pode ser que permanecer? Eu quero até fazer uma parte nisso, porque quando ele faz a representação, ele pode pedir uma medida cautelar, pra pessoa não se Não se aproximar. aproximar. Então Então, aí já é uma defesa psicológica porque aí- também. Sim, não se uma das aproximar. ferramentas que... Sim. Por isso é importante a psicoeducação junto com o acompanhamento jurídico, a psicoeducação talvez até para procurar um acompanhamento jurídico, porque essa pessoa precisa ter essas ferramentas para se defender. E é possível sim que ela precise se afastar daquele local de trabalho, é possível que ela precise se afastar de todas essas tarefas, inclusive, né? No caso de burnout, por exemplo, não só do burnout não, acho que em vários casos é possível que a gente tenha um afastamento dessa pessoa pelo menos para o início do tratamento, para que essa pessoa consiga se reestruturar, né? Então pode ser importante. Isso vai de caso a caso, né? Você coloca uma medida cautelar e a autora dos fatos não afasta, o caminho mais adequado é... Doutora Gazélia, agora que vem a questão. Por recomendação médica, o síndico tem que afastar. E aí? E aí? Problema para Grazi. Aí é um problema para a Grazi, para a coletividade e dependendo daquilo que o síndico for querer levar para que as pessoas
saibam. Tomem conhecimento. Tomem conhecimento. Aí é quando eu falo Mas que ele tem que tem ter uma esse norma de direito do conduta. afastamento? Não, o síndico, ele é um cargo eletivo. Então, para ele sair do cargo dele, para ele não exercer mais, outra pessoa precisa ocupar aquele cargo. E aí, numa esfera moral, a gente entra na parte do dano moral, aí é uma análise, né, mais detida dos fatos, aí depende, é a questão do depende, Sim. né? Por quê? Porque se é inerente à função dele, a parte psicológica dele precisa estar ajustada. Então, por isso que muitos síndicos chegam até... Esse síndico, por exemplo, né, com esse problema dos 27 meses, doutora Graziela, toda vez que eu recebo um áudio dele, eu não tô conseguindo abrir. Ele deixou claro pra mim. A minha orientação é que Eu nem não abra consigo- mais. não Eu abre. não Corte o consigo contato. abrir. Totalmente. Ele disse, né? O microfone. Ele disse o seguinte, eu não consigo nem mais abrir. Então, a minha conduta, tanto quanto, né, jurídica, mas que entra na parte psicológica, de tanto já ter assessorado o síndico com esse problema, foi dizer para ele, você não abre mais as mensagens dela. E aí você diz o seguinte, se faz parte do corpo diretivo, você vai se reunir com o corpo diretivo, e essa é uma conduta que eu sempre deixo claro para os síndicos. Todos os membros do conselho precisam saber da perseguição que você está sofrendo. Você não pode se calar, você não pode esconder, ao ponto, inclusive, que quando a gente fala em regimento, isso deve fazer parte do regimento? Sim, tem que ter um protocolo, inclusive, que uma assembleia tem que ser convocada para ser dito para os moradores que o síndico está sofrendo uma perseguição reiterada, e isso pode trazer consequência para toda a coletividade. Não é um crime que precisa, não, eu vou resguardar, e tem muitas, hoje, por conta da LGPD, muitas pessoas ficaram com medo de agir ou de falar qualquer coisa. Não, eu não posso falar isso em assembleia porque eu vou expor a figura da pessoa. Não é assim, não. A gente precisa tratar de forma clara de assuntos que precisam ser de conhecimento da coletividade. Pra não se tornar um problema maior. Um problema porque maior. Começa com um crime de stalking aí, mas pode virar um crime muito maior. Uma tentativa de homicídio, sim. uma Aham. lesão corporal. Agressão, uma agressão, né? Então, Doutora, ainda no ambiente condominial, aí acho que você vai saber melhor me responder essa questão. Vamos falar agora do síndico morador, ou um síndico que atende um condomínio de baixa renda, que é morador, está sofrendo um crime de stalking. O condomínio, ele tem que custear o processo? Como que é isso? Ô Wagner, eu digo pra você que assim, o síndico ele precisa de uma assessoria. Tem síndico que abre mão disso em razão de planejamento orçamentário, como você falou, de baixa renda. Principalmente os condomínios de baixa renda, eu não vou dizer que são assim os principais na prática do crime. Não vou dizer isso, porque hoje em todas as esferas, você acabou de falar que numa palestra para psicólogos o crime ocorreu. Então eu acho que em todas as esferas da sociedade o crime está acontecendo. Nós estamos aqui dentro do âmbito condominial. É óbvio que dentro de um condomínio de baixa renda, eu tenho visto muitos problemas nesse sentido em relação ao síndico. É claro que o síndico precisa identificar logo se isso está ocorrendo, porque isso é um direito dele de ver a pessoa punida. Se ele abre mão desse direito e isso vai delongando e traz um prejuízo maior para ele, ele também tem responsabilidade quanto a isso. Ele precisa entender que, identificando que um problema ocorreu, ele precisa procurar ajuda. Ainda que seja o condomínio custeando, preciso de uma consultoria jurídica quanto a isso, porque é inerente ao meu cargo. Então, o condomínio tem que pagar uma consultoria jurídica com um advogado para ele. Entendi. Então, ele precisa disso, ele precisa levar o caso para um advogado, ao invés de deixar isso se estender ao ponto de trazer um dano muito maior para ele e para a família. Porque eu acho, inclusive, que o crime ele é tão sério e precisa de punição, e ele precisa ser tratado de forma clara, né, ao ponto, por exemplo, de você ter falado que a menina perguntou, mas isso é crime? E isso precisa ser publicado muito mais, precisa ser tratado muito mais em palestras, em condomínios, de forma muito aberta, regimental, inclusive. Por quê? Porque isso traz reflexo para a família inteira. Porque você imagina um profissional, você, síndico profissional, se você sofre um crime desse ao ponto de você ter que se afastar por um burnout, por exemplo, quem vai sustentar a sua família? Justamente. Então é um reflexo que é para a família inteira. Quem que assume o condomínio lá assume na hora que você se afasta? Quem que assume o condomínio? É óbvio que tem o condomínio, eu acho que
que é a parte até mais fácil de se resolver. Sim. Porque chama uma assembleia, convoca, né, elege um outro síndico. Então, alguns regimentos dizem que o subsíndico assume, né, no mandato tampão. Enfim, cada um tem a sua peculiaridade. Mas você imagina a consequência disso dentro da sua família, dentro da sua casa. Então, a importância, como você falou, a importância do síndico entender que ele precisa de uma assessoria, que ele simplesmente acontece, como os meus síndicos fazem, né, os meus assessorados fazem. Eles me mandam um print, aí eu falo, aí eu costumo brincar e eu digo assim, fala mais, vai falando, o que tá acontecendo? Fala mais pra eu saber. Manda um áudio explicativo. Isso, manda mais print. E às vezes às vezes sou eu que fico com uma crise de ansiedade quando eu recebo os prints, porque às vezes eu olho 60 prints, nossa. Aí eu tenho que ler um por um, como foi desse caso que eu tive que notificar. Eu fui separando uma por uma das mensagens dela de forma específica pra eu replicar na notificação, porque eu falei, isso não pode ficar barato, não pode deixar. Então o síndico precisa de uma assessoria mais atenta quanto a isso, pra não chegar ao ponto dele se afastar. É culpa do condomínio? Pode ser ou pode não ser. Os condôminos estão concorrendo para isso. É um grupo, por exemplo, de condomínio? Está sendo praticado num grupo de condomínio por todos os condôminos? Aí é um caso concreto que, de fato, a gente vai analisar se pode responsabilizar, se não pode. Mas, assim, de forma, né, ampla, eu digo que o síndico precisa, no início, parar. E uma assessoria vai auxiliar nesse sentido. Tiago, para a gente ficar mais claro ainda, focando mais no agressor, quais as penalidades da lei? Como que isso vai impactar para quem está nessa... Não sofrendo, mas quem está acusando, defamando, praticando? Nós temos uma previsão legal de uma pena de 6 meses a 2 anos e uma aplicação de multa. E essa aplicação de multa é importante dizer que ela é aplicada pelo juiz, não é pelo condomínio, porque é um tipo penal, então ele vai responder àquela ação penal e se ele for condenado, ele pode ser condenado de 6 meses a 2 anos, podendo ser aumentado pela metade na condição de sexo feminino, idoso, adolescente, criança, e se for praticado em grupo de condomínios, por exemplo, que é muito comum em condomínio. Então vai aumentar essa pena aí pela metade. A penalidade é essa. Então, se for uma pessoa que reiteradamente comete esse crime, então ele não vai jamais pegar 6 meses. Na próxima vez que ele for condenado, ele já vai pegar 1 ano. Então, a pena vai aumentando de acordo com que ele vai. Dependendo da gravidade também, essa multa pode ser alta, né? Pode, a multa pode ser alta. Ao ponto dele pensar se ele vai praticar. Fica ali a critério do juiz ali. Mas assim, já tem casos julgados e tudo? Tem sim. É porque a gente fala isso no condomínio? Eu vou pesquisar se já tem. Não, nós temos casos penais já julgados nos condomínios, pra você entender, quando existe alguma certa situação, o condomínio na hora vira advogado. Todo mundo consulta o GPT hoje em dia, justamente. Né? O Google. O chat GPT não é confiável se você não souber conduzir aquilo. O condomínio já me mandou mensagens que ele requereu uma explicação do GPT, que eu falei, se ele for por esse lado aqui, ele tá absurdamente lascado, então, né, digamos assim. A gente precisa pensar que há uma penalidade sim, não é uma penalidade baixa, 6 meses a 2 anos é uma penalidade alta. É claro que a pessoa não vai ficar presa por isso, mas se ela for cometer esses crimes de forma reiterada, reincidente, a pena vai ficando alta e numa possível unificação aí pode ser que ele venha até ficar preso mesmo por causa desse processo. Porque, inclusive, como você mencionou anteriormente, pode ir para outros crimes, né? Pode ir para outros crimes, porque às vezes começa por esse, aí a gente depois tem uma injúria, uma difamação, uma tentativa de calúnia, mas já parte para uma agressão. Aí uma agressão que na verdade não é uma agressão, ele tinha vontade de matar a pessoa ali, já é uma tentativa de homicídio. Então assim, começa por aqui. Ou começa pela injúria, difamação e calúnia, e pode passar pelo stalking. Então assim, a gente percebeu o seguinte, que aqui precisa ser de forma reiterada. Na injúria, difamação e calúnia, um único ato já configura o crime. Doutora Graziela, você como advogada aí que assessora, né, vários síndicos e vários condomínios, qual que é a sua dica para evitar ou minimizar esse tipo de crime dentro de condomínios?
É o que eu tô falando. A conduta do síndico, ela é determinante para isso finalizar. Por exemplo, acabando com os grupos de WhatsApp. É óbvio que em assembleia eu falo abertamente sobre o grupo de WhatsApp. E eu já fui até ofendida por condômino em grupo de WhatsApp, porque a minha posição é essa. Síndico, primeiro que síndico não tem que estar em grupo de condomínio. Até porque ele é administrador. Se ele estiver em grupo, teoricamente, mesmo ele não sendo o administrador do grupo, ele é o síndico. Então, ele se responsabiliza pelo que acontecer no grupo. Né? Às vezes, a perseguição não é com ele, mas é com o vizinho. Então, já recebi, inclusive, notícias nesse sentido de uma condômina brigando com outra por causa de criança, né? Criança, cachorro, enfim, aquelas questões que a gente tá mais do que acostumado que dá problema no condomínio. E o síndico, depois do síndico virar pra mim e falar, mas eu nem vi essas mensagens. Mas é óbvio, ele tem muita coisa pra fazer. Então, você não esteja num grupo de WhatsApp. Agora, não só não esteja, como também não concorra para que tenha. Mas é óbvio, é difícil o morador abrir grupo de WhatsApp e o síndico conseguir acabar. Isso é um pouco difícil, Sim. porque tem grupo que os moradores abrem, né? É grupo de moradores, decidem ter um grupo deles, mas desde que o síndico não faça parte daquele grupo. E também, algo que é importante falar, Wagner, alguns síndicos precisam de mais transparência com gestão. Eles precisam de mais comunicação com o condomínio. E às vezes uma perseguição começa com uma mentira de uma má gestão, de que uma conta foi gasta de uma forma equivocada, em que o síndico poderia, com transparência, ter resolvido isso antes de acontecer. A falta de informação, você dá munição para eles. Você dá munição para o stalking acontecer. Quanto mais transparente a gestão do síndico, menores os problemas. Sempre. E grupo de WhatsApp é aquilo, ele não faz parte. Se ele pode acabar com um grupo, ótimo. Mas se abriram e ele não sabe... Eu tenho um condomínio, inclusive, que o síndico veio me consultar no seguinte sentido. Para você ver que algumas questões realmente estão fora da esfera de administração do síndico. Ele não tem como controlar, né? Doutora, fizeram um grupo aqui, duas meninas que moram fora do condomínio, só que querendo vender coisas para quem mora dentro do condomínio de mais de 400 unidades. Elas fizeram um grupo de WhatsApp com os moradores e tá vendendo iFood, ela vende hambúrguer e um monte de coisa para os moradores. Como que eu faço para acabar com esse grupo? Como que você acaba com um grupo desse? Sim. Ela abriu, os moradores estão dentro. Mas é porque toda hora eles estão aqui na porta para fazer entrega para os moradores e quer entrar. Não, mas qual é o protocolo da portaria? Pode entrar entregador? Não. Então você vai fazer a mesma coisa. Você não vai permitir que entregador entre no condomínio. Agora, você não tem como controlar um grupo desse que foi feito para vender coisas para morador dentro do condomínio. Então, isso está fora da esfera, né, do síndico. E aí, ele não tem como controlar. Agora, se o grupo do condomínio está sob o controle dele, ou você fecha para se comunicar onde só eles conseguem ver o que você manda, ou você sai desse grupo, se o grupo realmente não é você o administrador. Perfeito. Então, assim, o síndico ele precisa se posicionar e precisa ser claro e transparente na sua gestão, porque aí você minimiza isso, né? Você deixa de dar munição para que essas pessoas... Pra perseguição, né, comece a acontecer. Hoje em dia, as administradoras ou as empresas de síndico profissional têm um sistema, né? Que tem a parte de comunicação, tem a parte de documentos, prestação de contas. Então, o síndico morador, síndico profissional, utilize a tecnologia a seu favor. Sim, né? Se comunique, seja transparente, os cadernos. Eu tenho síndico, porque eu assessoro que ele opta em não publicar o caderno digital. Ok, você não quer, eu não quero publicar para não ter problema. Mas se você deixar de publicar, eu não vou publicar para não ter problema. Mas se você deixar de publicar, você pode ter problema maior ainda. Maiores, né? Você precisa ter essa transparência com os condôminos. E aí você imagina um síndico que não tem transparência nenhuma querer convocar uma assembleia para dizer que está sendo perseguido? É incoerente. Né? Tem que ser coerente com a conduta ética. Ética, né? Do início até o final. Você precisa, em todo o seu comportamento, em todo o exercício da sua sindicatura dentro do condomínio, você precisa de ética, de transparência, de comunicação. Ao ponto de que, se você começou a sofrer o crime de perseguição, o crime de stalking, aí sim, quando você chamar uma assembleia, quando primeiro você chama o conselho, para depois você chamar uma assembleia, os moradores já vão estar praticamente apoiando o síndico. Sim. Por quê? Porque a conduta dele é de ser transparente, é uma conduta responsável. Então, isso também é certo que vai reprimir a prática do crime dentro desse condomínio. Perfeito. Dandara, vou te colocar uma saia justa agora. Ixi. Apesar de que você sai, você vai se sair bem. Faz o inverso agora. Manda um recado para quem comete o crime de stalking. Nossa, desafiador.
Porque aí, como que psicologicamente, né? Como que ele pode procurar ajuda, como que ele pode perceber que ele está cometendo o crime. Bom, eu acho que se você está se sentindo injustiçado e começa a perceber que tem sentimentos de raiva ou até comportamentos um pouco obsessivos sobre uma pessoa específica, você também precisa de ajuda. E você tem a possibilidade de ser ajudado para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo com você, né? Porque de alguma forma você também precisa de ajuda, precisa de auxílio para não ocorrer, para não cair na possibilidade de cometer um crime, né? Nós queremos, na verdade, evitar que os crimes aconteçam. A penalidade é para evitar que eles continuem se proliferando, digamos assim. Nós não queremos que ele aconteça. Então, nós queremos cuidar de você antes de que você possa se tornar um possível agressor, né? Evite esperar que a sua raiva domine os seus comportamentos. Procure ajuda antes disso. E procure, inclusive, as intervenções adequadas para o sentimento que você tem. Então, talvez você tenha sofrido uma injustiça relacionada a um síndico, você não precisa começar a ameaçar esse síndico ou perseguir esse síndico. Existem outras medidas que você pode tomar para ter aquela questão resolvida. Então, procurar as pessoas responsáveis que estão até acima daquele síndico de alguma forma, como a administração, fazer uma queixa talvez, ou esperar pela assembleia. Enfim, procure as medidas que são adequadas para solucionar aquele seu problema. Acho que esse é o meu recado. Perfeito. Perfeitíssimo. Me saí Recado bem? dado. Perfeito. Muito Super bem. Recado dado demais. Não teve nem... Foi super tranquilo. Vou fazer um corte e mandar para um monte de condômino. Vou fazer um corte e colocar num monte de grupo Eu de já condomínio. fiz a pergunta, porque vai ser o corte que eu vou mandar e vou passar no telão da minha assembleia. Tá O certo. que você acha? Postar lá no status Por do favor. WhatsApp, porque a gente não é a favor do Direto. grupo, a gente bota lá no status do WhatsApp e a pessoa vê. Isso. Thiago, você como um advogado que iria defender um desses agressores, qual que é o seu recado para eles? Como defensor desse Do agressor. stalking. O meu recado é o seguinte: para que você não seja autor desse crime de stalking, você precisa entender que existe um limite entre a cobrança e a perseguição. Então, na hora de fazer a sua defesa, nós vamos ter que perceber ali se o que você fazia era uma perseguição reiterada ou se você estava cobrando de alguém. Não vou pegar o exemplo agora de um síndico, por exemplo. É uma transparência na gestão, uma transparência na prestação de contas. E nós iríamos trabalhar nesse sentido de perceber ali se você estava tendo uma conduta criminosa ou se você usou dos meios inadequados para poder cobrar uma resposta daquele síndico. Perfeito. Eu vou fazer um movimento de desabafo também. Tá? Por favor. Pessoal, agora a minha fala, ela é direcionada aos condôminos, tá? A gente tem percebido, isso é uma queixa de 98% dos condôminos, a questão da saúde mental, né? Então, assim, condôminos, seja eles proprietários, seja ele inquilino, tenham empatia pelo seu síndico, né? Quando a gente assume, a gente é eleito, a gente é responsável, né? Na esfera civil e na esfera criminal até, né? Com responsabilidade civil e criminal. A gente tá lá para fazer o melhor trabalho. E às vezes, esse tipo de situações e tantas outras no cotidiano, ela vai minando o psicológico do síndico. Vai minando o psicológico do síndico, isso reflete em vida pessoal, isso reflete em tantas áreas da vida, sabe? Então, assim, se a gente se comprometeu, né, a estar no seu condomínio, a trabalhar, deixa a gente trabalhar, sabe? Tenha empatia, né, de não faça com os outros o que você não quer que faça com você, sabe? E você pode realizar uma cobrança de forma educada, de forma gentil, né? Justa. Aguardar um tempo de resposta. Aguardar o tempo de resposta, né? Então, assim,
não seja mais um chato, não seja mais um agente que tá deprimindo o outro, sabe? De tá acabando com o psicológico, a saúde mental, sabe? Sugando energia. Sugando energia, sabe? Não seja mais um no meio de tanto, faça diferente, seja empático, colabore, ao invés de criticar, gaste suas energias colaborando com a gestão. Com boas ideias. Com boas ideias. E assim, não boas é só práticas. o síndico, gente. Eu falo que tem conselheiros sendo perseguidos. Gente, ele tá lá defendendo o seu interesse de forma, inúmeras vezes, a grande maioria das vezes, voluntária, sem receber nada, dedicando o seu tempo, o seu conhecimento para ajudá-los. Né? Então, assim, mais uma vez, gente, empatia. Saiba valorizar os profissionais que te atendem, os funcionários, a faxineira que deixa o seu hall limpo, sabe? Aprenda diga um obrigado, agradeça ao porteiro que fez uma gentileza para você, que abriu um portão pra você. Eles estão lá para fazer isso, mas muitas das atribuições deles, eles fazem muito além. Então, assim, respeite toda a cadeia que atende esse mercado condominial. Não seja um condomínio tóxico. Não seja um condômino tóxico, porque inclusive, isso tem uma consequência no mercado imobiliário. Que o seu condomínio pode ser um dos que tem um valor menor agregado por causa de confusão. Não acontece isso, doutor Zé? Tem muita fama, né? E a gente sabe, gente. A gente pode falar alguma coisa aqui que está sendo gravado e ser enviado para uma pessoa. E daqui a pouco aquilo tá com tá na 1 rede. milhão de... Caiu na rede. Então, fama. E é óbvio, quando eu vou assumir qualquer cliente, eu sempre gosto de saber da fama. Assim como você, eu também tenho uma rede de informações de síndicos. Você conhece esse condomínio? Qual é o perfil desse condomínio? Então, é importante. E, óbvio, você conhecer a fama de um condomínio que é detrator, é óbvio que você vai querer morar naquele lugar. Eu quero morar, é o que eu sempre falo em assembleia, principalmente de condomínio, né, que a gente denomina tóxico, condomínio com muita confusão, em que a assembleia não se respeita, as pessoas não respeitam a maioria dos votos, né, que sempre quer fazer valer a sua vontade. Ela esqueceu que ela optou em morar num condomínio, então é a maioria das pessoas que vão decidir aquilo que de fato vai ser feito. E aí eu costumo dizer o seguinte: você, quando comprou uma unidade nesse condomínio, você comprou um sonho. A gente quer a casa própria, a gente compra um imóvel, você comprou um sonho. Então não faça disso um pesadelo por causa das assembleias, por conta das confusões, né, que acontecem dentro desse condomínio. Então, vai morar num condomínio, como você falou, colabore, são boas ideias. Se eu quero, por exemplo, que no parquinho, criança de até 12 anos tenha direito, mas foi votado que só até 8 meu filho já não pode mais, aceite isso, né? Foi votação, ou seja, está insatisfeito? Então agora você vai sentar com a sua família, fazer um planejamento para comprar um imóvel onde ele possa ter o espaço dele para brincar. Só que, de fato, bom senso não está tão na moda desse jeito. Condomínio, né? A gente fala sobre coletividade. Coletividade, sempre. Condomínio é coletivo, é uma unidade, é um local onde todos são donos. Então, de fato, vai prevalecer a maioria dos votos, né? É a democracia. É a democracia. É a democracia. Não quer que seja da sua forma, more numa casa e um lote, que não pode ser nem dentro de um condomínio. Não pode, não. Tem que ser um lote fora de um condomínio. Fora numa chácara, onde ou você numa não tem chácara. vizinho, que é melhor ainda. Nos poupa tempo, trabalho, estresse. Gente, isso é fato. Tem gente que não nasceu pra morar em condomínio. Não mesmo. E ponto, não tem conversa. Não nasceu pra morar em condomínio, não vai se adequar, o tempo não vai se adequar, pronto. Simplesmente ele não nasceu pra viver na coletividade. Por não saber respeitar as regras, o regimento, ou não saber se relacionar. Ponto. E dentro de um código de ética, se o condomínio entender que ele precisa fazer um código de ética para esse tipo de crime, e não só esse, porque dentro de um compliance condominial, quando a gente tem um plano de compliance condominial, a gente não fala só em stalking. Nós temos falado também em assédio sexual, né? Isso tem acontecido muito dentro de condomínio. São moradores perseguindo funcionários, né? Da faxina. Isso já chegou até mim também. Então é necessário que tenha um código de conduta para esses moradores começarem a ser notificados. E é claro
claro que precisa ser, alguns, óbvio, a gente tem muito cuidado em escrever uma notificação, precisa, e isso também faz parte de uma assessoria jurídica. A gente tem determinadas condutas que a gente não vai descrever de forma tão clara, até porque não necessariamente se configura um crime, mas é uma prática que está sendo, está incomodando ao condomínio, digamos assim. Agora, esse tipo de conduta, ele precisa ser tratado de forma clara, desde que tenha havido anteriormente uma prévia análise da conduta, né, dentro, né, desse documento que eu tô falando, que é um código, saber fazer uma investigação, ouvir pessoas, ver câmeras, justamente para saber se está sendo cometido. Sim, vamos notificar pela prática dessa conduta aqui e vamos reprimir desde o início. Então, é necessário que tenha. Agora, muitos condomínios e muitos síndicos, é necessário, Wagner, falar isso também. Como você direcionou sua fala para os condôminos, eu quero direcionar para os síndicos. Os síndicos precisam entender, síndicos, vocês precisam entender que a assessoria jurídica vai auxiliar vocês em tudo, inclusive na identificação se o que está acontecendo é uma cobrança que às vezes a sua conduta está causando, que é a falta de transparência e tudo mais, né? E você precisa confiar num advogado para ser aberto com você nesse sentido também. Ou você está sofrendo o crime de stalking e o advogado vai te falar, vamos agir imediatamente. Até porque se é uma perseguição em que você está sendo acusado de crimes piores, inclusive, né, crimes que a sua reputação vai ser manchada, é claro que isso vai afetar o seu profissional, isso vai afetar a sua vida financeira, isso vai afetar a sua família. É certo que você precisa de um profissional para reprimir isso no início. Então, a assessoria jurídica para você, para o desenvolvimento da sua sindicatura, é essencial. Não abra mão disso, nunca. Verdade. Dandara, qual a mensagem final você deixa para as vítimas e também para os condôminos? Bom, acho que a mensagem final não poderia ser outra a não ser procure ajuda. Procure ajuda. Você precisa ter ferramentas para o enfrentamento dessa situação, né? E essa situação não é a totalidade da sua vida. Então, também existem outras situações que podem, inclusive, ser problemáticas acontecendo ao redor da sua vida. Então, procure ajuda profissional, procure ajuda psicológica, ajuda jurídica, e não fique sozinho, né? Também recomendo que, assim que perceber que está sofrendo com crime de stalking, você corte o contato com a pessoa que você já identificou, você evite receber contatos dessa pessoa pessoalmente, bloqueie os números se possível, prive as suas redes, porque você também precisa se responsabilizar, ou melhor, dificultar a ação daquela pessoa em tudo que for necessário. Isso também é uma forma de você enfrentar esse desafio. Então, procure ajuda e tenha esses parâmetros de defesa. Perfeito. Perfeita a mensagem. E, Tiago, a prática da perseguição dentro de condomínio, qual é a mensagem que você quer deixar, assim, final, para que fique guardado com os nossos ouvintes? O que eles precisam saber e as medidas a serem tomadas? A prática de perseguição dentro do condomínio deve ser imediatamente cerceada, porque ela pode se tornar um crime mais grave. Então, no primeiro momento em que você começou a ter a sua liberdade cerceada, a sua intimidade invadida, você começou a ter a sua dignidade ali ferida também, você precisa tomar as medidas cabíveis. Se você for um morador, eu até recomendo que você vá até o síndico e narre a conduta, que provavelmente ele vai saber qual o melhor caminho que ele vai tomar ali, se ele vai te orientar e até uma delegacia, se ele vai convocar a assessoria jurídica dele para poder tomar a medida cabível, legalmente cabível. Se você for o síndico, a minha recomendação é que você já faça ali a extração daqueles vídeos. Se você for a vítima, ou se for um vizinho também, já faça a extração, guarde e, sendo síndico, procure uma autoridade policial, faça um boletim de ocorrência, procure a sua assessoria jurídica e faça uma representação criminal. E se for o caso, se esse condômino estiver ali insistentemente te procurando e mesmo depois do boletim de ocorrência ele continua ali insistentemente, peça uma medida cautelar para ele se afastar, não ter contato com você. Ótimo, perfeito. Doutora Graziele, agora as suas considerações finais. Agradecer o pessoal que
vem nos acompanhando e o que esperar dos próximos podcasts. Sim. Pessoal, bem, assunto importantíssimo, extremamente relevante para a sociedade como um todo, né? O stalking, ele não é praticado só dentro do condomínio, muito embora algumas pessoas dizem assim para mim, eu sei, e isso falaram para mim, aquele crime praticado em condomínio. Eu falei, não, o crime de stalking não é um crime praticado e não foi um crime criado para reprimir essa prática de perseguição dentro de condomínio, mas na sociedade como um todo. Então, o que esperar dos podcasts que vamos gravar, Wagner? Que a sociedade seja muito bem informada, né? Nós queremos educar a sociedade, auxiliar, principalmente, óbvio, o nosso público, aquilo que é a nossa paixão diária de fazer. A gente respira condomínio, a gente trabalha, né, dentro desse mercado que para mim é apaixonante e se tornou a minha paixão. Então, o que esperar da gente daqui para frente são mensagens claras, objetivas, como foram as de hoje aqui, e para trazer uma educação condominial, para melhorar a vida dentro dos condomínios. É isso que a gente quer. É isso, gente. Eu vou aproveitar, vou fazer o meu jabá. Óbvio. Eu escrevi um livro, né, que ele é voltado para os condôminos. Justamente nessa intenção de reeducação do nosso público, né? Então, o condômino que tiver acesso a um material desse e tantos outros que a gente tem, ele vai ver se realmente o condomínio é um lugar onde que ele quer estar, onde que ele quer constituir família, ter um patrimônio. Porque aqui vai ter um manual básico, uma linguagem bem simples, para que todos possam entender. Então, assim, leia. Se você quer comprar um condomínio, com uma unidade de um condomínio, leia, porque aqui vai ter um manual mesmo, o que é o dia a dia no condomínio. E aonde que a gente encontra? A gente encontra na Amazon, né? Na Amazon, Importantíssimo. na Amazon e nas principais plataformas de venda de livro ou no meu Instagram. Perfeito. Perfeito? Agradecer também, Wagner, os nossos patrocinadores, Sim. né? A gente não pode esquecer da Rava, Gestão Condominial e Corretora de Imóveis, passa aqui pra gente. Obrigada, Rava. O escritório também da doutora Graziela Ladeia, patrocinador do podcast. E aí fica a dica, né, pros síndicos e a Todá Síndico Profissional, né? Que tem por liderança aqui o nosso amigo Wagner. Isso aí. Gente, eu vou agradecer a presença de todos, né? Foi enriquecedor, né? Muito. Foi ótimo. Nossa, aprendi Foi demais. ótimo. Aprendi Muito muito. gostoso. Paulo. Recursos Né? para levar para as assembleias, inclusive. Justamente, Muitos. E que possamos a cada dia aí plantar uma semente no coração de quem tá ouvindo e que essa semente possa frutificar e a gente tenha um ambiente condominial mais saudável para todos, Sim. mais informado. Com toda certeza. Perfeito. Eu queria agradecer o convite que me foi Muito obrigada. feito. Gostei muito de estar aqui levando conhecimento para as pessoas, porque naquele momento que eu recebi aquele direct falando isso é crime, eu falei, esse podcast vai ser importante. Com Porque toda muitas certeza. pessoas não sabem. Sim. Muito obrigado. Que tenha muita... Que o podcast tenha uma vida longa e que vocês Deus levem quiser. bastante conhecimento para todos. Também quero agradecer vocês pelo convite e desejar que seja o início de uma jornada muito longa e bonita, né? Não só para o podcast, mas para as pessoas que vocês acompanham Muito obrigada. profissionalmente. Não, e Mas muito futuramente, obrigada, foi né, em ótimo. outros assuntos, eles Claro. poderão Estamos estar à presentes com a gente. disposição. aqui, Isso é ótimo. Com certeza. Vamos montar um Flashback. grupo, né, Podemos Thiago? voltar. Vamos montar um grupinho. Afinal de contas, stalking não é o único crime, né? Exatamente. Se a gente pegar o código penal, a maioria deve ter lá dentro do condomínio. com certeza. É uma Provavelmente. sociedade, né? É a formação de uma sociedade. exatamente. Tem tudo. Exatamente. Inclusive, provavelmente, tem nas estatísticas que tem na sociedade, né? Então Perfeito. tem muito pano pra manga esse podcast. Ih, Tem muito episódio pela frente ainda. Isso aí. bate aqui, amigo. Obrigado, Grazi. Primeiro dos muitos. Se Deus quiser. Obrigado, gente.